Durante a Idade Moderna, influenciados pelas revoluções religiosas e políticas que se espalhavam pelo continente europeu, como a Revolução Gloriosa inglesa, surge a necessidade de justificar de forma racional e filosófica a existência do Estado, uma vez que a Igreja e o aparato estatal vinham sendo cada vez mais distanciados a partir de publicações de obras como O Príncipe, de Maquiavel. Neste contexto, surgem os filósofos contratualistas, que tentavam justificar, a seu bel modo, a necessidade do controle do Estado perante os cidadãos comuns, e qual seria o papel deste, uma vez que obtivesse o controle absoluto. Para o inglês Thomas Hobbes, em sua obra O Leviatã, em um estado de natureza, isto é, em um estado sem autoridades ou leis, onde apenas os direitos fundamentais e instintos dos homens predominam, a guerra por recursos e por posses logo levaria a humanidade a um estado caótico, de guerra de todos contra todos, onde todos os homens viveriam constantemente em guerra, medo e angústia, por temerem um destino trágico enquanto dormissem. Para o filósofo, a força seria a única lei vigente em tal contexto, e mesmo que alguns homens conseguissem se sobressair momentaneamente sobre os demais e obtivessem um posto de tirania, uma vez que os demais se juntassem, esse seria deposto e presumivelmente morto, o que apenas perpetuaria cada vez mais o caos e a angústia na mente dos homens. Diante de tal situação, Hobbes propôs a existência do Estado como fundamental não somente para coibir o uso desenfreado da violência, mas para instituir regras e punições àqueles que as transgredissem, sendo, portanto, um instrumento coercitivo e inalvejável, que, ao menos em tese, garantiria o bem-estar social e a convivência pacífica entre todos os homens. Baseado na obra homônima de William Golding e um clássico da literatura inglesa, O Senhor das Moscas é uma imaginação do estado de natureza hobbesiano, em um retrato do pessimismo que cercava a humanidade no contexto de pós-Segunda Guerra, com o longa indo pelo mesmo caminho, retratando como a falta de valores, ameaça de punição e um agente coercitivo pode dar origem a um completo caos social e existencial, trazendo à tona o que há de pior dentro da natureza humana. A trama acompanha uma dezena de garotos ainda na pré-adolescência, que após sofrer um acidente de avião, conseguem sobreviver graças a um bote salva-vidas, se refugiando em uma ilha inabitada e sem a supervisão de qualquer adulto, pois estes, com exceção do piloto, morreram todos no acidente, com este último ficando em estado grave e morrendo posteriormente na ilha. Ao chegarem lá, todos demonstram estar aterrorizados com a situação em que se encontram e recorrem ao companheirismo a fim de tentar sobreviver. Preocupações com comida, água, animais peçonhentos e alimentos venenosos são comuns, com todos tentando ajudar uns aos outros, e ao próprio piloto, na esperança de que seriam resgatados em breve, com o trabalho em grupo sendo o principal artifício encontrado por todos para superar as adversidades e encontrar algum conforto em meio à tragédia. Contudo, conforme os dias vão passando, o pessimismo vai tomando a mente dos meninos, que deixam de acreditar que um dia seriam resgatados e, portanto, começam a trabalhar para se estabelecer de forma definitiva na ilha. Nesse momento, figuras de liderança se manifestam em meio aos garotos, sendo eles Ralph e Jack, com o primeiro sendo um líder conciliador e que tenta resolver as diferenças através do diálogo, enquanto que Jack, mesmo que não o faça em um primeiro momento, já demonstra tendências mais violentas e autoritárias de liderança. No primeiro ato do filme, é possível perceber com clareza a formação de uma sociedade primitiva, com núcleos sendo formados e o coletivismo ditando as regras que regiam a convivência dos garotos ali presentes. Ralph, que instituiu que aquele que possui a concha tem o direito de falar para os demais, passa a convocar assembleias entre todos os garotos para instituir regras e funções para cada membro, que terão responsabilidades a fim de garantir a sobrevivência de todos. Entretanto, não demora para que passem a surgir rupturas dentro do grupo de sobreviventes, com os caçadores liderados por Jack passando a questionar com certa frequência o porquê de Ralph ter sido instituído como líder e questionar as regras que este tentava impor a todos os demais. A educação e a civilidade, que vinham tentando ser mantidas pelo protagonista, acabam dando espaço para a selvageria, instinto e a violência, que são abraçadas pelo grupo liderado por Jack, que por fim acaba se separando e indo viver em uma parte diferente da ilha, criando a sua própria cultura e se distanciando cada vez mais do que uma vez foram na civilização. Essa debandada do grupo, liderado por Jack, cria uma cultura completamente à parte do que esses garotos tinham até então. Com a hierarquia sendo estabelecida através da força, o garoto começa a influenciar os demais, com estes passando a caçar, entonar cantos de guerra, utilizarem pinturas corporais com seus próprios significados, praticar ritos e até mesmo cultuarem uma religião própria, o Senhor das Moscas, uma referência à cabeça de javali que deixam expostas para o suposto monstro que habitaria uma caverna na ilha. Essa mudança é tão profunda que em dado momento, enquanto fazem um rito para o Senhor das Moscas, os garotos até mesmo cantam uma canção onde agradecem o fato de terem chegado à ilha, e que esta era sua nova casa, e que dali não sairiam, pois ali podiam praticar e ser quem bem entendessem.
Esse comportamento violento por si só não seria um problema. Contudo, uma vez que não havia qualquer figura coercitiva dentro da ilha, e Jack acaba assumindo esse papel de forma autoritária, ele passa a causar o mal deliberadamente e o incentivando, pois sabe que não sofreria qualquer punição ali. O preconceito que pratica recorrentemente contra o garoto gordinho, que fica conhecido como o porquinho, é um demonstrativo de que, na ausência de regras, o ser humano não vê qualquer problema em praticar o mal àqueles que estão ao seu redor, desde que isso não o prejudique, um reflexo da visão pessimista contido tanto na obra original quanto na adaptação cinematográfica. Até mesmo a barreira do homicídio é cruzada, com o primeiro assassinato, embora sendo acidental, que rompe de uma vez por todas a barreira da moralidade do grupo de caçadores, que aumentava dia após dia, visto que os recursos de fácil acesso da ilha ficavam cada vez mais escassos e a caça e a violência se mostrava necessária para a sobrevivência. Quando Tony é morto, por ser confundido com o monstro que ali vivia, as reações entre os grupos são adversas. Enquanto Ralph e Porquinho, os últimos que não haviam se juntado ao grupo de caçadores, lamentam e choram pela morte do colega, Jack e sua trupe justificam de todas as formas que encontram o assassinato. E após um julgamento simbólico, onde punem um garoto que claramente não era o responsável pelo assassinato, o líder dos caçadores até mesmo passa a utilizar de tal meio para alcançar seus objetivos, pois percebe o valor que o assassinato teria. Com esse agravamento da postura de Jack, roubos passam a ser mais frequentes, a concha e o diálogo são desconsiderados totalmente, e quando Ralph e o Porquinho vão até o acampamento dos caçadores pedir os óculos deste que havia sido roubado, a resposta do grupo rival é assassinar o garoto, jogando uma pedra em sua cabeça, e caçar o último membro remanescente que ainda prezava por alguma civilidade na ilha. Esse comportamento selvagem e tribal em que mergulham, completamente aquém de qualquer civilidade que um dia experienciaram, com roubos, agressões e assassinatos sendo praticados e justificados pelo líder tribal, corroboram a visão conceituada por Thomas Hobbes, que em estado de natureza, e na ausência de uma figura coercitiva como o Estado, a violência e a guerra assumiriam o controle da espécie humana. Jack, por ser o garoto mais fisicamente capaz da ilha, acaba naturalmente assumindo o papel de liderança nesse contexto de hierarquia promovida pela força física. Contudo, mesmo com as tentativas deste de promover uma cultura de grupo e união através dos costumes e da religião que adotaram, é perceptível que certos membros de seu grupo ainda assim não compactuavam com suas práticas, e estavam ali apenas pela necessidade, e se obtivessem a oportunidade, dariam um fim no garoto, o matando e assumindo a si próprios o controle da tribo. O que tenta ser evitado a todo custo por Jack, que passa a caçar Ralph com todos os seus recursos, pois acreditava que isso iria suprimir qualquer ideal de rebelião e mudança. Essa caracterização violenta e quase antagônica que os membros do grupo de Jack recebem faz parte do argumento pessimista do longa, mas também serve para tentar justificar a maldade como um elemento intrínseco da natureza humana. Essa interpretação já foi debatida ao longo dos séculos, com o homem sendo considerado o lobo do homem por Hobbes, o que do seu ponto de vista faz sentido racionalmente falando. Em uma sociedade que não contém valores ou moedas de troca como o dinheiro, tampouco instrumentos coercitivos inalvejáveis como o Estado, o único método de hierarquia e poder acaba sendo a força, que domada por Jack, faz com que todos tenham que respeitar as suas vontades e se submeter a ele. Entretanto, por Jack ainda ser um simples ser humano e portanto suscetível a ser morto como qualquer outro em um momento de vulnerabilidade, o medo se instaura tanto na mente do líder quanto dos liderados, que percebem que não podem confiar em ninguém. E por fim, sucedem a angústia, inaugurando um estado de guerra de todos contra todos, onde cada um vive apenas por si próprio. A cena final do longa, onde Ralph, correndo dos caçadores, chega à praia e encontra um grupo de militares que estavam à procura dos garotos, embora rápida, se analisada com afinco, revela muito do que cada garoto sentia com a perspectiva de ter que retornar à civilização. Os suspiros de alívio do protagonista mostram que Ralph, o único que não havia se rendido à selvageria e ao tribalismo, estava aliviado e confortado por finalmente poder voltar a viver uma vida comum, sob o comando de regras e protegido da violência, e portanto em um contrato social. Em contrapartida, a expressão de espanto nos rostos dos garotos caçadores, e principalmente no de Jack, revelam que eles não queriam voltar, o que já havia sido evidenciado por seus cantos, mais uma vez que retornassem à civilização e, consequentemente, sob uma jurisdição maior do que si próprios, teriam que lidar com as consequências de seus atos ali praticados, como os roubos e os assassinatos, e o medo da punição os apavorava, pois uma vez que haviam sido expostos novamente à moralidade da civilização, percebiam que o que haviam feito era errado, o que não os afetava na ilha, pois ali eram os lordes absolutos que ditavam completamente as regras de convivência. O espanto dos soldados que encontram os garotos, que presumivelmente passaram poucas semanas na ilha, mas já se encontravam tão diferentes, também é justificável, e de certa forma, facilmente relacionável com acontecimentos reais.
Por ser uma obra fortemente influenciada pelos acontecimentos da Segunda Guerra, ao perceber que há tanta maldade e selvageria dentro dos seres humanos, e que estas são libertas tão facilmente, uma vez que não há o medo da punição, como a existência de campos de concentração, por exemplo, e os comportamentos pregados pelos grupos de caçadores, a reação que os homens ditos como civilizados expõem é a de incredulidade, pois diante de tal contexto, compreendem como o homem, mesmo com tantos recursos e com tanto a conquistar trabalhando junto e em harmonia, no fim, continua sendo seu próprio predador e maior inimigo. E em uma época tão pessimista e amarga da história humana, tal visão, mesmo que negativa, era a mais realista e considerada a mais provável de exemplificar como o ser humano realmente é, sem máscaras ou medos. O Senhor das Moscas é um clássico da literatura e suas adaptações cinematográficas, embora não sejam cultuadas ou popularmente conhecidas, fazem jus ao legado que a obra original carregava consigo. A visão pessimista e maldosa da natureza humana mostra que homens são essencialmente maldosos por natureza, e que apenas o medo da punição e da coerção, que foi resolvido ao longo dos séculos pela criação de leis, regras e por fim um Estado, é o que os mantém afastados e coibidos de agirem dessa forma. Entretanto, uma vez que o medo da punição é subtraído, muitas vezes, através da conquista do poder, tal lado volta à tona novamente, demonstrando de forma prática como a natureza humana anseia por poder, mesmo que isso signifique viver em meio à miséria e à solidão. Segundo Nietzsche, não há uma criatura viva que não anseie por poder em seu íntimo, e para se tornarem senhores, os homens estão dispostos a fazerem de tudo, mesmo que isso signifique destruir tudo ao seu redor e todos os seus semelhantes, mesmo que no fim, isso os tornem o Senhor das Moscas.